O incriado. O conceito do incriado é frequentemente discutido na filosofia e na teologia. Refere-se à ideia de que algo ou alguém não foi criado por uma causa externa, mas existe por si só. Isso pode se referir a muitas coisas, como o universo, a consciência ou até mesmo a ideia de Deus. A questão do incriado tem sido um tópico de debate há séculos. A filosofia grega antiga abordou a questão do primeiro princípio ou causa primeira, que é a ideia de que algo deve existir sem uma causa externa. Aristóteles argumentou que a causa primeira é Deus, que é a causa de todas as outras coisas. No entanto, filósofos posteriores como David Hume questionaram a existência de um incriado, argumentando que tudo deve ter uma causa externa. Na teologia, a questão do incriado é frequentemente discutida em relação a Deus. A ideia de um Deus incriado é central para muitas religiões, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essas religiões afirmam que Deus sempre existiu e não foi criado por nenhuma força externa. A ideia de um Deus incriado é importante porque sugere que Deus é a causa primeira de todas as coisas e que tudo depende de Deus para a sua existência. No entanto, a questão do incriado é muitas vezes criticada por ateus e agnósticos que argumentam que não há evidência para a existência de um incriado. Alguns argumentam que a ideia de um incriado é autocontraditória, já que tudo que existe deve ter uma causa externa. Além disso, a ideia de um incriado levanta a questão de por que apenas uma coisa ou ser deve ser incriado, enquanto todas as outras coisas requerem uma causa externa. Apesar dessas críticas, a questão do incriado continua a ser um tópico de debate na filosofia e na teologia. Alguns argumentam que a existência do universo sugere a existência de um incriado, enquanto outros argumentam que a ideia de um incriado é desnecessária e não pode ser comprovada ou refutada. O debate sobre o incriado pode nunca ser resolvido completamente, mas é importante considerar as várias perspectivas e argumentos ao discutir esta questão complexa e profundamente filosófica.